Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Ecologia e Meio Ambiente desta noite. Se trata de uma parceria do Fórum Local da Agenda 21 de Passo Fundo com a Câmara dos Vereadores e a TV Câmara. Hoje o tema central deste programa diz respeito ao Dia Mundial da Água ou ao mês da água, que é este mês de março. E o dia é celebrado no dia 22. Para falar sobre este assunto tão importante que diz respeito à água, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a Raíssa Biondo da Silva, ela que é bióloga, a Thaís Dornelles de Azevedo, licenciada em Ciências Biológicas, e a Ellen Silveira, que está aqui ao meu lado, ela que é jornalista. Sejam muito bem-vindas a este programa e para falar de um tema essencial para a nossa vida, né? A ONU definiu como tema deste mês, né, mês de março, a preservação das geleiras. Então, primeiro, Raíssa, eu queria entender o porquê dessa necessidade de preservação das geleiras. De que forma isso impacta as pessoas do mundo todo? Boa noite. Boa noite. A gente tem a ideia, principalmente aqui no Brasil, Passo Fundo, que as geleiras são uma coisa distante, né? Que como uma coisa tão distante pode afetar tanto nas nossas vidas. Mas, na verdade, as geleiras são os reservatórios de água doce que a gente tem no planeta. Então, é uma coisa importante que a gente sabe que apesar da quantidade de água, nem toda água é potável, né? Então, uma boa parte dessa água está concentrada nas geleiras. E que nem De derretimento, quando acontece esse derretimento que hoje é tão falado, né? pois é, essa questão do derretimento influencia diretamente no planeta inteiro. Ele aumenta o nível do mar, ele muda a temperatura dos oceanos, porque com a quantidade de água aumenta, a temperatura varia muito mais. E ela demora muito mais para aquecer e muito mais para resfriar. Então acaba mudando fauna, acaba mudando as questões dos corais também é influenciado diretamente pela mudança de temperatura e o derretimento das geleiras. Isso diz respeito também a esses eventos que acontecem como El Niño, Laninha, porque aquece os oceanos, aumenta o nível do oceano, aquece os oceanos e aí interfere, acaba chegando aqui no quintal da nossa casa. Interfere também porque muda as rotas, da água nos oceanos. O que, em questão de tempestades e coisas assim, e chuvas, influencia diretamente, né, porque é esse movimento nos oceanos que, né, atinge a questão de pluviosidade, a chuva e tudo mais. Então ela afeta diretamente esses sistemas, Uhum. porque muda a direção. Isso interfere nas mudanças climáticas, né. E o que é esse ciclo hidrológico? Bom, o ciclo hidrológico, que a gente fala de uma forma mais fácil, o ciclo da água, né? É exatamente esse movimento que a água vai fazendo no planeta. Porque nada se cria, tudo se transforma, né? Essa frase bem popular. Então, a água que tem no nosso planeta, ela sempre existiu aqui e ela tá sempre ciclando, né? Então, como que acontece esse ciclo? Ele é um ciclo fechado, então não tem um início e um fim, mas para explicar, geralmente a gente começa falando sobre a evaporação da água. Então a gente tem os oceanos, né, que é a maior cobertura, assim, do nosso planeta, tem os rios, tem os lagos, e quando o sol bate na superfície das águas, as moléculas que estão ali, elas evaporam, né. Elas evaporam, vão subindo para a atmosfera, e quando elas chegam lá na atmosfera, lá é mais frio do que aqui. E elas se transformam em água líquida de novo. E essas moléculas, agora líquidas, vão se juntando, todas pertinhos assim, e formam as nuvens. E essas nuvens, depois que elas ficam pesadas, cheias de moléculas de água, elas acabam caindo, né? Se precipitando. E elas se precipitam em forma de chuva, de neve, de gelo. Depois que elas se precipitam, elas chegam de novo, ou no rio, ou nos oceanos, ou elas caem no solo. No solo ocorre a infiltração, que é extremamente importante para o ciclo, porque essa infiltração ela vai recarregar os nossos aquíferos, que são essas águas que ficam no solo. Esses aquíferos, eles estão lá, eles acabam nos fornecendo também a água que a gente
consome, e depois essa água tende a ir para o oceano de novo. Então é sempre um ciclo, a água evapora, chove, volta, a gente usa, tudo mais, a gente bebe, as plantas absorvem, daí elas evaporam também pelas folhas, e é sempre um ciclo. O que acontece quando um ciclo ele é alterado? Tudo se altera também. Claro. Então essa, desregulação, essas mudanças climáticas, elas são causadas principalmente pela mudança nas etapas desse ciclo. Então, como está aquecendo muito rápido o meio ambiente, acaba que evapora muito mais rápido também a água. E quando evapora muito, tem muita água na atmosfera, a frequência de chuva e a quantidade de chuva, ela acaba alterando também. Então por isso que em um lugar está chovendo muito, e em outro lugar está muito seco. E quanto mais alterado esse ciclo fica, a tendência é alterar cada vez mais. Então por isso que a gente vai entrando nessa bola de neve. Interessante entender essa questão do ciclo da água, você deu uma aula aqui pra gente muito didática, adorei. Meu filho esses dias me perguntou, né, como que se formavam as nuvens e eu: "Não sei filha". Vou pedir para ele te ligar. Esse tema que nós estamos discutindo, esse programa, essa iniciativa da Agenda 21, ela faz parte desse programa de educação ambiental nos meios de comunicação, porque é importante que seja divulgado, né, não apenas aqui na TV Câmara, nos meios abertos e nas redes sociais. E para isso também vocês estão, aplicando a questão dos meios digitais para o GESP, né? Ellen, você que está responsável, ela é jornalista, né, e ela que está responsável então por essa parte de divulgação. Isso, a gente está trabalhando junto, né, todo o GESP trabalha junto, mas a gente está trabalhando com essa parte da divulgação das redes sociais justamente para trazer essas pautas do GESP, que eram mais pautas, do próprio grupo, que a gente defende, só que a gente acabou percebendo que seria muito ruim a gente não aparecer nas redes sociais trazendo essas indagações também. Então, ultimamente, a gente está no Instagram, a gente está movimentando mais, a gente está trazendo pautas lá. A gente também pede para o pessoal ver os nossos conteúdos, também interagir. Que é o @gesp.sentinela. Isso aí. GESP, GSP. E qual que é o significado mesmo dessa sigla? É de Grumbo? É Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Certo. E a nossa intenção, assim, maior em relação às redes sociais, que o grupo ele tem cerca de 40 anos de história aqui em Passo Fundo. E, começou com esse movimento popular mesmo, sabe, ele é uma ONG, então uma organização não governamental, e é feito por trabalho voluntário principalmente. Então a gente começou com esse grupo de pessoas com esses interesses em relação ao meio ambiente, à defesa do meio ambiente, e só que ao longo do tempo acabou se tornando muito burocrático, sabe, acabou ficando muito dentro de comitês, de reuniões, e a gente também faz assim Serem ações efetivas. não até ações efetivas, mas não que envolvessem a sociedade, que era a ideia principal do grupo. Então um dos principais, assim, das nossas principais intenções com as redes sociais é trazer de novo essa questão do social para dentro do grupo e que as pessoas saibam o que acontece ambientalmente na cidade delas, né. Sim, porque essa tomada de consciência, ela parte da informação. Você só vai tomar consciência de algo, se propor alguma mudança de comportamento a partir do momento em que você souber o que está acontecendo de fato, né. Quem vai guardar o lixo na bolsa sem saber adequadamente qual o impacto do ciclo daquele lixo, né, que entope bueiro, que alaga ruas, enfim. A mudança climática é um problema ambiental ou social? Então, né, a gente tem essa tendência de dividir entre social e ambiental, e é uma questão bem delicada isso, porque quando a gente divide, entre esse tema principalmente, entre algo social e ambiental, a gente meio que tira o ser humano. Não há como separar, né, o ser humano do meio A ambiente. gente acaba tendendo a facilitar esse entendimento de que o ser humano não faz parte da natureza. E a gente faz parte sim, a gente é um animal que a gente tá ali, a gente faz parte desse ecossistema. E se a gente acabar alterando demais esse ecossistema, essa natureza, a gente acaba influenciando, sentindo isso também.
Porém, a gente não pode negar que é um problema essencialmente social, as mudanças climáticas, porque foi a nossa sociedade ao longo do tempo, principalmente depois ali da Revolução Industrial, que está intensificando esses eventos, essas mudanças climáticas. Além disso, a gente sabe que não é toda a sociedade que sente de forma igualitária essas mudanças climáticas, né. A gente sabe que tem um grupo, que é a maioria da população, na verdade, que sente essas mudanças de forma muito mais intensa do que outros grupos. Então, as pessoas que estão mais nas periferias, o pequeno agricultor que está lá no campo, eles acabam sentindo isso muito mais. Os povos originários também, que têm essa ligação direta com a natureza, a vida deles é muito mais ligada à natureza do que a gente que acaba vivendo na cidade, eles sentem muito mais isso do que a parte da população que se beneficia com essas mudanças, né, porque a gente sabe que tem uma pequena parcela da população que acaba se beneficiando dessas mudanças que estão acontecendo. Então a gente tem que cuidar para não separar a questão ambiental e social, porque a gente faz parte do ambiental, mas também tem que reconhecer que é um problema social, porque o planeta sem a gente ele continua vivendo, né, ele vai se regenerando, vai mudando. Infelizmente a gente acaba levando muitas outras espécies com a gente, né, mas o planeta em si, esse todo, ele se regenera, ele vai se adaptando e ele vai continuando aí. Mas a nossa espécie daí já é um pouco mais complicada, a gente é bem sensível às mudanças, né. E o que fazer em relação a isso? A esses problemas? É bastante desafiador, porque é parte de uma mudança de comportamento, só que não apenas das das pessoas, das indústrias. E aí a coisa complica um pouquinho mais. Até a gente fala bastante da questão das pessoas terem consciência em que nem falou em relação ao lixo, em relação ao uso da água, que é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência sim de que afeta, mas a gente sabe que comparando a quantidade de água e coisas assim que uma população usa, é, não que seja irrelevante, mas é muito diferente do que uma indústria usa, né. Além de que a questão da população, ela tem essa necessidade de uso. Então, a gente acaba pensando numa coisa mais, geral nesse sentido, tanto para as pessoas quanto para as indústrias. E para o poder público, né, porque ela que acaba, sendo o meio de tudo isso. Então tem a questão do lixo, da reciclagem. Aqui em Passo Fundo tem várias cooperativas que recebem o lixo reciclado e que são pessoas que sobrevivem disso, sabe, e que faz realmente diferença na vida delas. E uma coisa que a gente vem percebendo muito e que é diretamente ligado com as enchentes é a questão da impermeabilização do solo, porque, que nem a Thaís falou no ciclo, a água cai e o ciclo normal dela é que ela infiltre, mas se não tem por onde ela infiltrar, ela vai correr e vai, né, vai continuar na superfície, vai achar até um lugar que, entre muitas aspas, suporte essa quantidade de água. Então é uma coisa que afeta diretamente, que nem a questão das enchentes que a gente falou. Aqui, como o Passo Fundo é uma cabeceira, então aqui vem a água, mas daqui corre, sabe. Então boa parte da chuva que cai aqui não é aqui que fica. Então, essa parte da impermeabilização do solo é uma coisa que pode fazer muita diferença nessa questão de criar lugares para que essa água escoe, que nem aqui em Passo Fundo a gente tem várias áreas de banhado, até pela característica da cidade, que a gente chama de sumidouro da água, que são lugares que a própria natureza transformou para que essa água fique ali e que são, abastecedores do lençol freático, que depois é de onde a gente vai tirar a água também. Então, são várias coisas conectadas que, a gente protegendo áreas, de floresta, áreas de campo, banhados, a gente faz com que essas recargas de água continuem, porque vão para o nosso lençol freático e não vão correr para outras regiões, né, toda a água que a gente tem aqui. Tanto que hoje se fala muito das cidades esponjas, né, que são adaptadas para que haja, essa infiltração da água e que a água não
ocorra direto, né. E é possível através de ações práticas. Sim, sim, até na nossa casa, assim, da gente ter um jardim, alguma coisa assim, porque hoje a gente vê que as pessoas têm muita tendência a asfaltar tudo, né, e botar cimento em tudo. Só que nessa questão, até pela questão de temperatura dentro da cidade, né, essas áreas verdes e tudo mais faz muita diferença com a temperatura, a gente fala que é só A temperatura local. isso, a temperatura local. Vou fazer uma pausa agora, mas a gente vai voltar falando, sobre esse assunto, tá, para explicar um pouco melhor o que podemos fazer no nosso dia a dia para, ao menos, contribuir de uma pequena forma que seja, mas para não ficar apenas olhando, né, o que está acontecendo sem fazer nada a respeito. Nós fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos na sequência. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Ecologia e Meio Ambiente. No bloco anterior, nós começamos a conversa para saber o que nós, enquanto cidadãos e também poder público, que nós podemos fazer para, ao menos, tentar reduzir estes impactos ambientais. Será que é possível? Vamos seguir, então, conversando aqui com a Raíssa. Você já deu alguns exemplos, né, Raíssa, anteriormente. Queria que você continuasse falando. Qual é o nosso dever de casa? Além das questões que a gente já sabe sobre reciclagem, sobre o uso da água, sobre, evitar a gente tá numa cidade que não é tão grande, né, então, que se use, o transporte público, que dê para ir de bicicleta se for em algum lugar próximo, então evitar o uso de combustíveis fósseis, né, que é grande parte do que libera o CO2 que piora as questões climáticas. Mas a gente também tem um papel muito importante na questão de cobrar o poder público sobre essas questões, né. Principalmente a questão de parques naturais dentro da cidade. Passo Fundo tem muitas áreas verdes dentro, então que a população tenha consciência de que essas áreas fazem muita diferença, que a gente chama de microclima dentro da cidade, de que muda a percepção, o calor. A gente sabe, nesse verão que agora, né, já passou, o calor que é ali na avenida, com aquele sol, né, que, torra a gente. Então, uma parte também do que a população pode fazer é cobrar, essas questões de preservação desses lugares que nos ajudam muito, de áreas verdes e que árvores, que plante árvores, que a gente sabe que no licenciamento, quando há retirada de árvores, há obrigação de replantar. Então que cobremos que essas mudas sejam plantadas e que E a fiscalização também pelo corte de árvores, porque assim, exatamente. eu acompanhei o corte, a destruição em um terreno próximo à minha casa de 5 árvores centenárias. É, E sem autorização, sem nada, então a fiscalização também. exatamente. E até pelo que eu falei no grupo ecológico, a gente recebe denúncias também. Então quando vê, botando lixo ou cortando uma árvore, você às vezes, a gente sabe como é ruim tu acabar se comprometendo com aquilo, botando o teu nome. Então pode buscar o grupo pra a gente direciona essas denúncias. Tiraria esse WhatsApp aqui para fazer contato com vocês? Pode ser até pelo Insta, porque, a gente se comunica mais fácil, né, pelo gesp.sentinela. @ges.sentinela, por ali pelo direct pode mandar, nos manda fotos, se for uma questão mais assim, a gente com os próprios integrantes, a gente manda o nosso número e a gente direciona
sem que a pessoa tenha que se comprometer, porque a gente sabe como é ruim, né, às vezes é ali um vizinho, ou às vezes até é uma indústria que está fazendo aquilo e para uma pessoa, né, às vezes a gente se sente pequeno em relação àquilo. Você falava também da impermeabilização do solo, anteriormente. E É possível o poder público também agir nesse sentido? sim, principalmente, que nem eu falei antes, tem a questão das cidades em esponja hoje em dia, né, que são alternativas para que essa água escoe de uma maneira mais adequada, que nem a gente comentou ali no centro, um lugar que é muito impermeabilizado, que não tem muita infiltração de água, a gente pensa: "Ah, ali não ficou água", né, mas para algum lugar essa água foi. Você está falando da Avenida Brasil. Isso, Avenida Brasil. E para onde que vai essa água? Que nem a Thaís estava falando antes, que é o problema social. Então, acaba indo para lugares e regiões onde as pessoas moram, e acaba acumulando essa água e causando enchentes aqui. Então, uma forma de evitar esse problema aqui dentro de Passo Fundo é que não sejam feitas obras que impermeabilizem demais o solo, porque isso vai facilitar até nessas questões que a gente sabe da população mesmo, de não causar danos depois em outras regiões da cidade, não sendo o centro, né. Isso tem que ser planejado, né, o planejamento urbano do município em parceria com essa área. Também faz parte desse planejamento, que é o mapeamento da cidade, né. Então que ele seja definido e seguido, né, evitando que essas coisas aconteçam. Uhum. Agora, Ellen, de que forma os veículos de comunicação e os jornalistas podem estar contribuindo nesse sentido? Eu acho que acredito que quando a gente fala sobre jornalismo e jornalismo ambiental, a gente ainda tem uma grande dificuldade, nós como jornalistas, em colocar essas pautas principalmente aqui no nosso município, em veículos de comunicação pequenos. Se a gente parar para pensar, a gente tem muitas pautas, de hard news, que são as Notícias do dia a dia. notícias do dia a dia, mas a questão ambiental ela fica muito de lado, justamente por outras questões, o pessoal não querer falar. Eu acho que cabe ao jornalista, principalmente com as redes sociais, com os novos meios de comunicação que a gente tem, não ficar só preso a veículos de comunicação tradicionais, e sim trazer essas pautas para conversar e, que nem a gente faz no GESP, trazer essas pautas para discussão com a comunidade, porque é só através dessa nova noção ambiental, como a gente está trazendo agora, que a gente vai conseguir fazer uma mudança. É através da comunicação efetiva que a gente vai conseguir trazer uma mudança. Mas pensando no Brasil hoje, não só Brasil, todo mundo, o jornalismo ambiental ele não é muito incentivado. Então, o que eu trago aqui também é essa vontade da gente mesmo, nós como comunicadores, trazer essas pautas ambientais para serem mais vistos, assim. Mas claro, a gente vê uma dificuldade muito grande, principalmente em grandes veículos, justamente para apresentar essa pauta. Mas acredito que se a gente conseguisse, através das redes sociais também, nossos próprios canais, conseguir fazer esse jornalismo mais alternativo também, a gente conseguiria fazer uma movimentação. É que tudo também passa por recursos financeiros, né, do que para só trabalho voluntário você não consegue aplicar o seu trabalho, né, porque enfim, somos seres que precisam de manutenção financeira. Então, levando em consideração que os veículos de comunicação de mídia aberta não dão muito espaço, né, para esse tipo de assunto, de mudanças climáticas, jornalismo ambiental, é possível iniciativas de jornalistas, independentes, estarem levando a informação nesse sentido e para que isso se torne prático, ir atrás de algum financiamento, por exemplo, hoje em dia tem investidores de fora do país que incentivam a divulgação desse tipo de conhecimento, né, de informação. Uhum. Ultimamente eu até pesquisei, mas acredito que não tenha muito financiamento. Acho que venha através dessa luta também do próprio meio da comunicação, pedir esse tipo de financiamento. Porque eu acredito que a gente fica muito preso a pautas muito mais, de hard news mesmo,
do que essas pautas mais pontuais. Só que nem a gente já falou, no programa inteiro, a questão ambiental ela tá batendo na nossa porta Sim. faz tempo. E eu acredito que tem uma responsabilidade também ambiental do próprio jornalista ambiental trazer isso, né. A gente trabalha muito com essa questão do que tem muito essa questão do que a gente pode fazer pela sociedade e acredito que esse olhar ele possa ser um pouco mais direcionado até academicamente, a gente trazer isso nas faculdades, as novas gerações que estão estudando sobre comunicação, a gente frisar um pouco mais isso. A gente não tem um jornalismo ambiental, tão, explorado na TV. Não tem. A gente tem, o esporte, Uhum. política e o jornalismo ambiental ele sempre foi um tema que nunca foi muito pautado. Então eu acredito que a força ela também venha do próprio meio. Nós jornalistas, a gente buscar isso também, e realmente cobrar uma ajuda financeira também para a gente conseguir trabalhar com isso, sabe. Sim. Uma dessas, né, é justamente com essas parcerias que vocês estão tendo aqui da Agenda 21, essas pessoas estão nesses setores que potencialmente E eu acho que assim, ó, no meio que a gente está hoje, a gente está vendo a importância da comunicação como um todo, mas principalmente uma comunicação séria no meio ambiental. E aqui entra a questão das fake news, não só no meio ambiental, mas em outros é uma coisa que a gente tem que lidar e lida muito com. A comunicação hoje em dia ela é muito fácil, só que eu acho que aqui entra, a importância de um jornalista em todas as áreas, mas principalmente na área ambiental. Ele se basear em fatos reais, falar com cientistas, disseminar essa comunicação assertiva, sabe, sobre os assuntos. E acredito que às vezes falte um pouco de posicionamento nisso. A gente não tem tanto material sobre, às vezes, como as enchentes. A gente tem muito mais especulação do que um material realmente feito por um jornalista, baseado em fatos. E entra toda a questão da apuração, fontes, mas realmente a gente precisaria de um apoio financeiro maior para esses profissionais conseguirem se utilizar, sim. exato. Sim, sim. Mas é possível, né, não basta a gente simplesmente olhar e dizer: "Ah, não tem financiamento, então não vamos fazer nada". Exato, aí a gente entra nessa questão, o jornalista também não pode ficar nisso, né. "Ah, não temos recursos financeiros, não podemos fazer nada". Uhum. Gurias, agora, em relação vamos falar um pouquinho mais sobre o GESP, porque vocês são jovens, né, e enfim, tem uma vida pela frente para defender essa causa. Agora as pessoas que porventura queiram participar também, o que que elas precisam fazer para aderir ao GESP? Bom, Qualquer uma de vocês pode esperar, não precisem brigar, podem ficar à vontade. Bom, eu tô entrando agora no GESP, né, no início do ano eu comecei a me envolver mais, e pra quem não tem nenhum contato com alguém que é lá de dentro, vocês podem entrar em contato pelo Instagram mesmo. Tá, aquele que nós já citamos. Isso, E qual é conversar com alguém. como é que é pautar como são pautados os debates, a rotina do GESP? Sim. O grupo ecológico a gente tem a sede, que é ali no espaço Ruth Schneider. Hã, a e Aí no centro, né, Isso. do complexo Roseli Dolesque Preto, tá. E se encontram com que periodicidade? a gente tem as reuniões todas as quartas-feiras, às 6h30. A gente tá sempre ali, se tiver dúvida alguma coisa, chama no Insta, né, que hoje em Uhum. dia é fácil ali a gente, se comunica, mas é todas as quartas-feiras, às 6h30, a gente tá ali. Se quiser também só chegar, às vezes a pessoa tá ali no centro, então é o horário e uma data marcada que estamos todos lá. E o debate defende, assim, as reuniões, que nem agora essa questão da água, então é uma pauta que a gente está trazendo muito nas reuniões, para o como que o grupo pode se posicionar, o que a gente pode fazer. Daí a gente também debate sobre os projetos que o grupo está aplicando, sobre as reuniões dos comitês, das comissões que a gente faz parte, das reuniões que a gente E quais são os principais projetos que vocês estão desenvolvendo? agora a gente está com um projeto em parceria com a Fiocruz, que é o AGPOP SUS, que é uma formação de agentes populares em saúde, que acontece durante 6 meses e, o grupo, na verdade, ele está aplicando
esse projeto, que é em parceria com a Fiocruz, e aqui em Passo Fundo nós fizemos o recorte com os povos originários da cidade. Então a gente está fazendo essa formação de agentes populares em saúde com eles. Esse é o que já está em andamento, mas agora com os editais que saíram, né? Alguns nós fomos aprovados e estamos com novidades aí para esse ano. A gente vai fazer o histórico, que nem eu falei no início, o GESP tem 40 anos de história. Então, esses 40 anos de história do GESP são 40 anos de história ambiental da cidade de Passo Fundo. E a gente vai organizar todo esse arquivo histórico lá dentro do espaço do GESP. Vamos fazer várias atividades aí em relação a isso. E parceria com o Instituto Histórico? É possível ou não? É que esse projeto específico a gente fez por edital, né? Ah, sim, especificamente para questões ambientais. Isso, a questão do histórico e trazer essa história ambiental de Passo Fundo. Muito interessante. Você também falou que vocês estão participando de comitês, e tem um comitê formado, né, da luta pela água, Isso foi formado no dia da audiência que teve em tudo é relação consequência dessa desabastecimento aqui em isso, do desabastecimento. O grupo, até pela questão da história, acaba sendo uma referência, né? A gente sabe que tem muitos grupos que falam pela questão social, pela questão do falta d'água, e principalmente nos buscaram em relação a esse comitê para ter essa visão ambiental de toda essa questão da falta de água e da falta do abastecimento, até pela questão também de contratos, de como foi feito, do que ambientalmente pode ser feito, do que não pode. Então, dentro desse comitê, que é o Comitê pela Luta da Água, a gente está fazendo esses debates, tanto pelas questões do abastecimento, o que está causando a falta desse abastecimento, quanto a própria questão de cobrança em relação ao poder público, né? Porque a prefeitura fez esse contrato. Então, o que ela vai fazer agora que está acontecendo tudo isso? Será que não é aumento dos serviços? Exato. Será que não é a posição da prefeitura, já que contratou a empresa, de questionar, de cobrar o que está acontecendo e qual a melhor forma de resolver, né, esse assunto? Então, a gente está dentro do comitê também levando essa questão ambiental. Ótimo. Muito bom, muito esclarecedora essa conversa com vocês. Muito obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui batendo esse papo. Nós que agradecemos. E a você que acompanhou também eu agradeço e te desejo uma ótima noite. Até o próximo programa.